Boa noite, gente. Então, a aula de hoje eu vou corrigir o que foi a minha proposta na semana passada. A minha proposta foi que vocês fizessem as questões adicionais da apostila 1. É lógico, não vou resolver todas, né? Algumas dezenas de questões. Então, eu selecionei aquilo que eu achei mais importante. E vocês vão perceber que as questões da apostila são muito mais tranquilas do que as questões que eu levo para vocês em sala de aula, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Ela dá uma quantidade em mols de moléculas de sacarose e ela pede para calcular o número de moléculas. Então, quantas moléculas existem em 2,5 mol de sacarose? Quantas moléculas? Sempre que perguntar quantas moléculas, quantos átomos, quantos íons, e não relacionar isso com mol, quantidade de moléculas, quantidade de átomos, eu estou relacionando 1 mol com 6 vezes 10 é 23, tá? E aí para qualquer coisa. Nesse caso, estou falando de molécula, então 1 mol de moléculas, 6,02. Eu sei que esse 0,2 tem uma representação numérica muito grande, né? Não é um número pequeno, porque ele segue a base 10 a 23. Mas para facilitar o cálculo, ignoramos. Então, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque estamos falando de moléculas. Repare o seguinte, eu dei a estrutura aqui da sacarose, mas eu não vou me preocupar com a massa molecular da sacarose, porque a minha relação é entre mol e número de moléculas, tá? Então, 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 23, a quantidade de mols de sacarose que eu tenho é 2,5 mols. Então, isso equivale a X moléculas. Resolvendo essa regra de 3, onde 2,5 multiplica 6 e 1 multiplica X, eu tenho no final que X é igual a 2,5 vezes 6 vezes 10 a 23. Qual é a dica, gente? Esquece 10 a 23 e multiplica, 2,5 por 6. E pronto, você vai ter 15 vezes 10 a 23, repete 10 a 23. Por não estar em notação científica, eu vou passar para a notação científica, mas já é um número que representa uma quantidade. Para passar para a notação científica, basta mudar esse 15 para 1,5. Dividir por 10, então eu tenho que multiplicar 10 a 23 por 10. 1,5 vezes 10 é 24. Andei com uma casa com a vírgula diminuindo, então aumenta uma unidade a minha base 10. Tá? Então, primeira questão, tranquilidade, né, gente? Segunda questão, ele tem um recipiente com moléculas de oxigênio. Moléculas de oxigênio não é o oxigênio atômico, é o O2. E com moléculas de nitrogênio, que também não é o átomo de nitrogênio, é o N2. Mas para essa questão também não importa, porque ele dá a quantidade de moléculas de oxigênio e nitrogênio e pede o número de mols de moléculas de cada gás. Novamente, o que eu tenho que fazer é relacionar 1 mol de molécula com 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol com o número de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23. Pensando aqui primeiro no oxigênio, né? Que é 12 vezes 10 a 22. 12 vezes 10 a 22 moléculas de oxigênio. Eu vou passar para 1,2 vezes 10 a 23, não para passar por notação científica. A minha ideia não é essa. Geralmente eu passo para notação científica ao resultado final. Eu vou manipulando os números até chegar no resultado final e ali eu passo para notação científica. Nesse caso, eu passei para a notação científica apenas para mudar a base, que estava 10 a 22, para 10 a 23. Como a minha relação envolve 6 vezes 10 a 23, isso vai facilitar muito o nosso cálculo, tá? Então, 12. Andei com a vírgula diminuindo, o 0,2 aumenta uma casa decimal.
10 a 23. 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu tenho 1,2 vezes 10 a 23 moléculas. Como eu tenho 1,2 vezes 10 a 23 e 6 vezes 10 a 23, eu posso cortar 10 a 23 com 10 a 23. O que vai sobrar vai ser 6 e 1,2. Então, 6 vezes x, 1,2 vezes 1. Vai dar 6x igual a 1,2. Então, x vai ser igual a 1,2 dividido por 6. E eu tenho 0,2 mols de moléculas de oxigênio. Tá? Então, calculei. Em relação ao nitrogênio, não tenho que mudar nada, porque ele é 3 vezes 10 a 23. E é um cálculo extremamente simples, né? Porque 3 vezes 10 a 23 é metade de 6 vezes 10 a 23. Então, o que eu vou ter aqui vai ser metade de 1 mol. Eu vou ter meio mol. Novamente, cortei 10 a 23 com 10 a 23. Vai ser 6x igual a 3. 3 dividido por 6, meio mol de moléculas de nitrogênio. A questão pede a quantidade em mol para cada molécula. Já calculei. O total de moléculas nesse recipiente é 0,5 mols de moléculas. Tá? Também questão trabalhosa, mas bem direta, né? Um enunciado bem direto. Questão 3. Ele quer saber qual o número de mols de moléculas existente em 120 gramas de ácido acético. Né? E ele já fala que 60 gramas de ácido acético contém 1 mol de moléculas. Então a questão já dá a relação entre mol e massa molecular. Eu poderia chegar nessa massa, novamente, só relembrando. Lembrando que o carbono é 12, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Seria 2 vezes 2, 4 vezes 1, 2 vezes 16, somando tudo, eu tenho 60 gramas de ácido acético. A massa é referente a 1 mol. O que ele quer saber? O número de mols em 120 gramas. Então, qual a relação que eu tenho? 1 mol de ácido acético, 60. Um cálculo também razoavelmente muito simples, né? 120 é o dobro de 60. Então, eu vou ter o dobro da quantidade molar. Eu vou ter 2 mols de ácido acético. Vamos lá, de questão 4. Ele fala do clorofórmio, que é o CHCl3. Ele já dá a massa molecular do clorofórmio, 119,5 gramas. Só uma observação. Geralmente a massa molecular ela não vai aparecer com número fracionado, né? Vírgula alguma coisa, porque vocês lembram que a massa que a gente utiliza é a massa referente ao isótopo mais abundante, que é o número inteiro. O carbono na tabela periódica é 12, alguma coisa. O que interessa para a gente é só o isótopo mais abundante, que é o carbono 12. No caso do cloro, a massa atômica do cloro é 35,5. Então eu tenho isótopos em abundâncias muito elevadas. Então eu acabo não aproximando esse número. Por isso que a massa molecular do clorofórmio aparece como um número fracionado. Tá? E também essa informação ela não ajuda em nada em relação às questões, mas é bom lembrar de onde que vem essa informação. Vamos lá. Quantas moléculas de clorofórmio existem em 956 gramas dessa substância? Eu quero passar de quantidade de molécula de massa para quantidade de molécula. Qual a relação que eu tenho? Se 1 mol equivale a 119,5, então 6 vezes 10 a 23 equivale a 119,5. Né? 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. A massa que ele propõe, que é 956 gramas, equivale a quantas moléculas? Tá? Resolvendo isso, vai dar 956 vezes 6 vezes 10 a 23.
119,5 vezes x. Então ele passa para o outro lado dividindo. 119,5. Novamente, qual vai ser a operação matemática mais fácil para resolver essa expressão? Esquece o 10 a 23 e trabalha só com a mantiça, só com a parte que não é exponencial. Então vai ser 6 vezes 956 dividido por 119,5. Isso vai dar 48 e mantém 10 a 23. Novamente, por uma questão de colocar esse número em notação científica, 48 vira 4,8 e 10 a 23 vira 10 a 24. Tá? Moléculas de clorofórmio. Item B. Qual é a massa referente a meio mol, 0,5 mol, de moléculas de clorofórmio? Qual a relação que eu tenho? 1 mol de clorofórmio, 119,5, que a questão já dá. Quantos mols eu tenho? 0,5. Qual é a massa que eu vou chegar? Vai ser a metade de 1 mol. Então, 59,65 gramas de clorofórmio. Item C. Calcule o número de mols de moléculas existentes em 298,35 gramas de clorofórmio. Eu quero passar de massa para mol. Então, qual a relação que eu tenho? 1 mol de clorofórmio, 119,5 gramas de clorofórmio. Qual é a massa que a questão propõe? 298,75. Resolvendo essa regra de 3, 2,5 mols de clorofórmio. E no item D, o último item dessa lista, calcule a massa referente a 9 vezes 10 a 22 moléculas de clorofórmio. Novamente, como eu quero relacionar a quantidade de moléculas com a massa, a relação que eu vou utilizar é em relação ao número de Avogadro. Então, o bacana é que eu passe 10 a 22 para 10 a 23, para poder cortar o 10 a 23. Então, 9 vira 0,9 e o 10 a 22 vira 10 a 23. Facilita muito o cálculo, olha. 6 vezes 10 a 23, 119,5 gramas de clorofórmio. 0,9 vezes 10 a 23, qual seria a massa referente a essa quantidade de moléculas? Corta o 10 a 23 com o 10 a 23, o cálculo que resta é 0,9 vezes 119,5 dividido por 6. Isso dá uma massa de 17,9 gramas de clorofórmio. Então, galera, espero que tenha ajudado. Para quem ficou em dúvida em relação àquela listinha anterior, que era um pouco mais pesada, essa lista ela propõe questões bem mais diretas, então acho que ajuda muito. E eu vou postar um outro vídeo corrigindo aquelas questões que eu comecei a resolver com vocês antes da quarentena, tá? Beijinho, se cuidem, tá? Até mais.